Mas a princípio, as informações que a gente já tem é justamente essa. Um soldado do exército foi baleado na região da perna, mais precisamente aí na região da coxa, por um tiro de fuzil 556 por outro colega dentro do quartel, viu? Eles estariam manuseando aí essas armas e, infelizmente, com alguns tons de brincadeira, né, acabaram justamente esse tiro sendo acidental. Olha aí, a gente já vê imagens aí na sua tela do nosso site. Inclusive, eu vou pedir até para o Arthur passar para a gente ir lendo juntos. Olha aí, um jovem de 25 anos está internado no Hospital de Trauma de Campina Grande após ser atingido por um disparo, provavelmente de fuzil, dentro do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado na noite desta quinta-feira. Tudo teria acontecido no contexto de uma brincadeira. O Exército trata o caso como um acidente. O jovem, identificado como Matheus, está internado em estado grave após ficar ferido na coxa esquerda. Segundo o médico Henry Leite, do Hospital de Trauma, o jovem deu entrada na unidade após ser levado por ambulância do Exército e provavelmente o ferimento foi provocado por um fuzil. Foi um ferimento na coxa esquerda do paciente, fratura grave no fêmur, lesão de nervo na região da coxa e vasos de grosso calibre. Um ferimento provocado possivelmente por uma arma de grosso calibre diante do forte impacto causado no membro. Ele está internado em leito de UTI e intubado. O quadro clínico é considerado grave, disse o médico em entrevista aqui para a imprensa local, né? O blog, claro, apurou junto com a fonte dentro do próprio quartel que tudo teria acontecido justamente nesse contexto de brincadeira e que teria começado com um jovem dizendo: olha, se eu quisesse. E até o momento, o comando do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado ainda não se manifestou em relação a isso. A gente, claro, vai acompanhar todos os detalhes em relação a essa notícia e justamente para atualizar vocês que estão aqui no nosso programa, né? Já tem inclusive uma nota do Corpo de Bombeiros aqui de Campina Grande. Enquanto o Wanderson só me dá aí o posicionamento do querido Wanderson, se ele já se posicionou por lá, para a gente trazer a informação. Já tem nota oficial do Exército, o 31º Batalhão de Infantaria Motorizado já emitiu agora há pouco uma nota, a gente vai ler em instantes. A nota do Exército confirma exatamente isso que o Verton relatou, que uma brincadeira, né? Olha só onde nós estamos chegando, gente. É muita falta do que fazer, vamos combinar, né? E é justamente, Márcio, apesar deles terem conhecimento técnico de utilizarem essas armas, mas não se pode brincar, porque é justamente nesse tipo de brincadeira que acontece uma fatalidade. Esse tiro pegou na região da coxa esquerda, mas poderia ter pegado em outra parte do corpo e essa possivelmente poderia ser fatal, né? Se esses rapazes, eles já têm o conhecimento e realizam esses tipos de brincadeira, avalie justamente o que eles podem fazer em relação quando estão com esses armamentos, né? A gente sabe que é uma coisa muito séria, então não se pode brincar com esse tipo de coisa, né? Então tá aí já na imagem para você a nota à imprensa do comando do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado, que informou sobre esse incidente com o armamento. A nota é datada de ontem, né? Inclusive começa: o comando do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado informa a ocorrência de um disparo acidental de armamento de dotação, um fuzil 556mm, 5,6mm corrigido, no interior desta unidade militar por volta das 6 horas e 30 minutos desta quinta-feira. O incidente ocorreu durante o período de substituição de postos de serviço. Segundo as apurações preliminares, o disparo atingiu a perna de outro militar. Ele recebeu os primeiros socorros imediatamente por outros militares de serviço do batalhão e foi encaminhado em uma ambulância da própria unidade para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde segue sob cuidados médicos. O militar se encontra em recuperação pós-operatório em uma unidade de terapia intensiva
justamente a UTI. Diante do ocorrido, o comando adotou as seguintes providências imediatas: medidas administrativas e disciplinares. O militar, ao todo disparo, o cabo, foi imediatamente retirado do serviço e submetido a exame de rigidez física e prisão e APF. O referido militar foi conduzido à prisão por pronta intervenção. Um ato de prisão em flagrante será instaurado para apurar as circunstâncias, as responsabilidades e a conduta de desrespeito às normas de segurança de armamento que levaram ao incidente. A instituição reitera seu compromisso com a segurança e o rigoroso cumprimento dos protocolos de manejo de armas. Lamentamos profundamente o ocorrido e informamos que todo o suporte necessário está sendo prestado à família do militar, bem como apoio integral à sua recuperação. Assim, nesta nota aí, a comunicação do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado. Tá, e a nota a gente segue acompanhando, claro, as atualizações, mas, claro, reforçando aí justamente que com esse tipo de coisa, principalmente com armas, não se brinca. E eles, do Exército, soldados, cabos, deveriam ser as pessoas que mais têm conhecimento em relação a isso. Não se brinca com esse tipo de coisa que pode acontecer algo pior, né? Graças a Deus não aconteceu, mas o rapaz ainda segue em recuperação na UTI do Hospital de Trauma.